Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender sobre o segundo reinado. É uma continuação das aulas anteriores. Assim, nós temos aqui um esquema para a gente acompanhar o raciocínio. Lembrando que o segundo reinado ele começa com a declaração da maioridade de Dom Pedro II. Esse período, então, ele durou 49 anos e teve um crescimento econômico. Esse crescimento econômico é pautado nas plantações de café. Mas só que ela teve alguns conflitos que a gente vai ver para frente. Um deles é porque Dom Pedro II era contra a escravidão e os grandes proprietários ali não. Continuando então, segundo reinado, 1840 a 1889. A declaração da maioridade de Dom Pedro II foi proclamada pela Assembleia a 23 de julho de 1840. E no mesmo dia, Dom Pedro prestou seu juramento. Juro manter a religião católica da nação brasileira e mais manter as leis do império e prover o bem geral do Brasil. Essa era a ideia, então, do imperador ali, né? Então, nós temos aqui no segundo reinado, de olho na tela, teve duração de 49 anos, como a gente viu no quadro, e enfrentou grandes dificuldades econômicas, dependência com a Inglaterra, lutas civis e lutas externas, envolvendo os países Uruguai, Paraguai e Argentina, e também, de 1870 a 1879, campanhas em favor da abolição da escravatura e da proclamação da República. Atentamos, então, essa dependência da Inglaterra. Vocês lembram lá na proclamação da República que o Brasil pediu uma certa quantia emprestada à Inglaterra? Então, a partir desse momento, nós tivemos a nossa primeira dívida externa e ela veio se arrastando aos longos do Império. Isso é um fator muito importante a ser observado. Então, continuando aqui, o segundo reinado é o momento em que o Brasil se consolida como nação. No plano econômico, o café adquire importância fundamental, sendo o produto mais exportado pelo Brasil, e chegam as primeiras ferrovias e barcos a vapor, com o objetivo de melhorar a circulação do chamado ouro negro. Em meio à prosperidade cafeeira, o Brasil se encontra num dilema, pois quem trabalhava nas plantações de café eram pessoas escravizadas. Aí que está o conflito, né? E nessa política aí, nós vamos ver que um pouquinho mais para frente começa a vir a migração, principalmente dos italianos e japoneses, para atender a essa falta de mão de obra, entre aspas, né? Porque eles não queriam pagar novamente pessoas que já foram escravizadas outrora, né? E outro fator que a gente tem que observar aqui é que no plano econômico, o café adquire importância fundamental. Então, o café é base, desse império. Tanto é que o raminho de café está ali na bandeira do império. Tá? Continuando aqui. No entanto, a elite cafeeira se punha, pois isso acarretaria perdas econômicas. A solução é terminar com o trabalho servil de forma gradual. Então, eles falaram, já que vai acabar mesmo com a escravidão, não vamos acabar de uma vez, assim, porque a gente vai ter uma perca de lucro. Por quê? Porque a mão de obra iria encarecer o produto para esse pessoal, né? Essa era a ideia deles. Continuando então aqui no segundo reinado, presta atenção, a economia e crise, nós temos o principal produto econômico, o café, a política externa, que era questões críticas, que foi a Guerra do Paraguai, né? Fase da cafeicultura. Depois nós vamos ter a outra crise aqui, principalmente as questões militares, né? Porque tiveram que entrar em guerra e guerra custa dinheiro, custa muito dinheiro. Continuando aqui, política no segundo reinado. Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como os Luzia, e também tínhamos o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquarema. A rigor, ambos os partidos defendiam a ideia da elite, como a manutenção da escravidão. Somente se diferenciavam em relação ao poder central, com os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. Essa centralização é a centralização na mão do imperador.
Dom Pedro II. Então, nós vamos ter aqui o abolicionismo no segundo reinado, né? Tivemos aí a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e foi elaborada por Eusébio de Queiroz. Foi a primeira das 3 leis que aboliram gradualmente a escravidão no Brasil. Lei do Ventre Livre, em 1871, que determinava que os filhos de escravizadas, nascidos a partir de 1871, seriam considerados livres. Lei dos Sexagenários, em 1887, concedeu liberdade aos escravos com idade igual ou superior a 60 anos. E depois, por último, a mais importante, a Lei Áurea, em 1888, que decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil. Se a gente observar aqui no quadro não, aliás, na tela de vocês aí, dá uma observação na tela de vocês, vocês vão observar que 1850, 1871, 1887 e até 1888, a gente vê aquele pacto que eles fizeram lá atrás de fazer a independência, né, ou melhor, de fazer a abolição da escravatura gradualmente, mas foram muitos anos até conquistar. Exercício de aprendizagem, aqui nós vamos ter. Então, número 1, no segundo reinado, o Brasil ficou marcado por guerras, a exemplo, letra A, Guerra da Argentina. Letra B, lutas externas envolvendo os países Uruguai, Paraguai e Argentina. Letra C, lutas externas envolvendo os países Uruguai, Paraguai e Chile. Letra D, lutas externas envolvendo os países Uruguai e Paraguai. Então, de acordo com nossos estudos, a alternativa correta é a letra B, lutas externas envolvendo os países Uruguai, Paraguai e Argentina. Continuando, no questão número 2, a principal atividade econômica deste período foram as plantações de os belts de açúcar, né, que é uma monocultura. Letra B, algodão. Letra C, café. Letra D, pau-brasil. Então, conforme que a gente viu, né, a letra correta é a letra C, o café. Continuando, segundo reinado, 1840 a 1889, tem início com a declaração da maioridade de Dom Pedro II, foi proclamada pela Assembleia a 23 de julho de 1840. Letra B, a declaração da maioridade de Dom Pedro I foi proclamada pela Assembleia a 23 de julho de 1840. Letra C, a declaração da maioridade de Dom Pedro I foi proclamada pela Assembleia a 23 de setembro de 1840. Então, conforme os nossos estudos, né, e o PAC de vocês, a alternativa correta é a letra A. A declaração da maioridade de Dom Pedro II foi proclamada pela Assembleia a 23 de julho de 1840. Termina aqui a nossa aula e até a próxima, pessoal. Em dúvida, entre em contato com seus professores.